Vamos lá. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre os óleos essenciais auxiliando no equilíbrio hormonal. Então, vamos passar aí para o próximo. Então, nós mulheres, né, nós temos os nossos hormônios e quando ocorre um desequilíbrio, isso mexe com todo o nosso organismo. Então, um dos principais desequilíbrios hormonais, né? Nós temos na tireoide, nós temos a parte do estrogênio, progesterona. Nós somos a ter alguns sintomas. Então, sintomas clássicos, né? Mudanças de humor. Então, que a gente chama de labilidade de humor. Ora estamos alegres, ora estamos tristes, e aí essa mudança muito repentina é sinal clássico de desequilíbrio hormonal. A baixa libido, então, diminui demais o nosso apetite sexual, né? A nossa vida, a gente perde, né, muito interesse da parte sexual, temos um desequilíbrio hormonal. Dores de cabeça, então aquelas dores, principalmente na região frontal, nessa região aqui, suor, 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 né, noturno. Então, aquela vontade de comer doce, aquela gula o tempo todo querendo doce, doce, também ligada ao desequilíbrio hormonal. A pele, ela sofre imediatamente também uma alteração e começa a aparecer espinhas, né, as acnes, né? Insônia, a, a mulher começa insônia e aquela fadiga constante. Então, eu não fiz nada, mas eu estou tão cansada, tão cansaço para fazer qualquer coisa, pequenos esforços, eu fico cansado. E aumento do peso corporal. E esse aumento fica muito evidenciado na parte de retenção de líquidos, que a gente fica com muita retenção. Cláudia, você sumiu, tem que repetir, voltou. Voltou. Então, a gente tem uma retenção de líquido, como eu estava dizendo, e um aumento do peso corporal. E as áreas mais afetadas são as áreas do abdômen, entre as coxas, quadril, né, principalmente. E na retenção de líquido, a gente tem muito o quê? Nas pernas, nos membros inferiores, abdômen e face, tá? Pode passar o próximo. Então, principalmente na mulher, né, a gente também tem um equilíbrio do estrogênio e na menopausa especificamente ocorre o aumento do peso corporal. Nós ficamos com 6% de toda a gordura do corpo, né, aumenta demais. A gente apresenta queda do cabelo, osteoporose, e o primeiro estágio da osteoporose é o osteopenia. Então, os ossos ficam fragilizados, né? Existe uma diminuição de cálcio no nosso organismo. A labilidade de humor, que ora eu estou muito alegre, ora eu estou depressiva. A labilidade de temperatura corporal, tem horas que eu estou com muito calor, né?
que é aquele que chama do fenômeno do fogaço, né? Que a gente chega a ficar com a face vermelha e só nessa região, e tem horas que a gente sente muito frio, um frio fora do comum. Então, isso é um dos sintomas específicos da menopausa, que nada mais é uma diminuição drástica do estrogênio no nosso organismo. Pode passar o próximo. E aí nós temos dois óleos que são reguladores, que são o gerânio e o clariceide, que atuam assim direto para regular esses hormônios. Pode passar o próximo. E aí, o que eles fazem? Como é que eles atuam no nosso organismo? Eles vão melhorar o sistema endócrino, né? E vai equilibrar os hormônios. Então, eles atuam diretamente no sistema endócrino. Se você já tem uma propensão, né? Se eu já tenho papai e mamãe geneticamente que tem problemas de diabetes, de, de o organismo mais lento nessa resposta da parte do endócrino, provavelmente eu vou apresentar esse problema. E aí a gente precisa atuar diretamente. Por quê? Se a gente, quando acontece o desequilíbrio, você começa a perceber que você aumentou o peso, que você está cheio de problemas de saúde, você tem fadiga, você tem retenção de líquidos. Se você não procura corrigir isso, essa situação ela vai se agravando e daqui a pouco você entra num estágio, né, de obesidade, porque sobrepeso é uma coisa, né? O estado de obesidade, e aí você já começa com outro tipo de doença, né? Porque obesidade é uma doença. Então você precisa atuar fazendo essa regulação desses hormônios. Outro óleo bacana, né, para a gente atuar, que é o gerânio. Então, ele também vai regular essa parte hormonal, ele vai atuar também na instabilidade emocional. Então, nessas mudanças de humor, né, que a pessoa fica extremamente irritada com qualquer coisa, fica muito depressiva, né, ele vai atuar, né? Atua também em medos e vai fortalecer a autoestima. Pode passar o próximo. E aí, esse blend que eu achei que é muito legal, que é a combinação de vários óleos, né, para justamente dar uma equilibrada, né, na parte hormonal, ajudando a mulher. Então, aqui nós temos o Yang Lang, esse Cedarwood, o Clearicide, a lavanda e o gerânio. Então, nós temos aqui o cedarwood, né? Ele atua na pele da mulher. Então, ele vai atuar, né, trabalhando essa pele, que é essas manchas que aparecem, então ele vai atuar nisso aí. O lavanda vai dar uma acalmada nessa parte da irritabilidade. O gerânio vai também atuar, né, nessa parte da parte da endócrino, quando o Yang Lang também, tá? Pode passar o próximo. Então, um outro óleo regulador, né, que é o Whisper, que ele vai equilibrar os hormônios, essas ondas de calor, né, esse fogaço que a gente chama. A libido baixa, ele vai atuar ajudando, melhorando o impulso sexual e vai melhorar também a autoestima. O ginger, que é um outro óleo bem legal, né? Ele vai melhorar essa questão da mulher que tem essa menstruação irregular. Então, ele vai acertar essa questão. Também trabalha com melhorando a libido e também atua aliviando as cólicas menstruais. Então, aquela pessoa que tem aquele fluxo irregular, né? Tem mês que
menstrua muito, ou outro não vem, então ele vai promover essa regularidade na menstruação. O Yang Lang também promove a libido e ele faz um relaxamento. A bergamota, ela também vai atuar nos casos de depressão, né? Ela também vai atuar nessa parte de controle, né, da parte endócrina, né? Então ajudando também no emagrecimento, nessa questão da celulite e na questão da retenção de líquidos, tá? Pode passar o próximo. E aí porque não é só a gente que tem a menopausa também, né? Os homens têm o que a gente chama de andropausa, né? Que é um estágio natural, né? Na queda da produção de hormônio, como nós também, e que ocorre normalmente nos homens a partir dos 45 anos, né? Embora esses sintomas eles possam aparecer, né, sintomas semelhantes com o da menopausa, mas não tem assim uma coisa muito característica, né, desse diagnóstico, né? Então, sintomas assim básicos da andropausa, né? Perda também do desejo sexual, aumento, né, do peso corporal, né, e uma outra característica é o acúmulo de gordura abdominal. Então, né, aquela que os homens diziam, barriguinha, sexy, mentira, tá? Isso é uma falácia. Barriguinha sexy é uma barriguinha que ela implica em cuidados, porque você está, né, aumentando o seu peso corporal e, né, o perigo, porque as nossas gorduras, né, elas ficam concentradas nessa região. E aí eu tenho, né, a depressão que vai aparecendo, eu tenho a parte, né, que o homem fica muito emotivo, eu tenho fadiga, então eu me canso pequenos esforços, né? Eu tenho uma redução drástica de massa muscular, então aparece o quê? A gordura ao invés de ter massa, né? Ansiedade e queda de cabelo. Então, né, aquela carequinha que vai aparecendo tá bem ligada, né, essa parte hormonal. E aí os tratamentos, né, para vencer isso? É aumentar a massa muscular. E como é que a gente faz isso? Através da atividade física, né? Que aí eu começo a melhorar, diminuir essa quantidade de gordura e começo a melhorar o meu aporte sanguíneo, começo a trabalhar essa parte circulatória, né? Melhoro o meu rendimento cardíaco, porque trabalho, né, a parte cardiopulmonar. Faço um trabalho também de fortalecimento dessa musculatura, porque se eu não fortalecer, qual é a tendência, né? É o músculo ficar flácido e a gordura ela se apropriar daquele músculo. E vou melhorar essa parte da queda capilar, né? Também vai melhorar a libido e trabalhar o controle emocional, né? Então, os sintomas, né, esses sintomas todos, eles estão ligados, né, ao estrogênio, à progesterona, testosterona e pregilonona, que são outros hormônios, né, que circulam aí no organismo, principalmente do homem. Pode passar. E aí, ó, nós temos aqui, ó, esses hormônios, eles regulam e eles são super importantes no nosso organismo. Então, aqui, ó, nós temos quando há um desequilíbrio, né, principalmente na glândula pituitária, eu tenho que o estrogênio e a testosterona, elas, assim, atuando
diminuindo, e aí a concentração de gordura abdominal e o rendimento, né, diminuição da libido automaticamente. Próximo. E aí os óleos que nós utilizamos, que é o Claro Sage, né? Aí, nesse caso, nós temos o Elevation, o Yang Lang, o Whisper e o Lemon, que é um cítrico, ajudando nessa questão de diminuir essa gordura e principalmente da gordura do fígado na região abdominal, né? Os outros todos são reguladores, mas passa o próximo aí. Ah, não. Então, volta aí. O Elevation, ele é um óleo que é o óleo que a gente chama da alegria. É um óleo que ele vai atuar diretamente nessa questão do humor, né? Os outros vão trabalhar fazendo a regulação, mas ele vai atuar diretamente melhorando a autoestima, melhorando essa parte toda emocional, fazendo esse equilíbrio, tá? Pode passar. E aí, né, quando eu começo a perceber, né, que eu não estou bem, que eu tenho esses sintomas todos, o que eu preciso fazer? Eu tenho que perceber, eu tenho que me cuidar, né? Cuidar de mim. Não adianta eu querer trabalhar, né? Achar que só eu fazendo os olhos, que os olhos sozinhos vão atuar e eu vou melhorar. Não. Eu preciso que de atividade física. Eu preciso da atividade entrando como se fosse uma outra terapia, porque isso é um conjunto de medidas que eu preciso tomar para poder fazer efeito, né? Eu não vou diminuir o meu peso corporal se eu fico sentado o tempo todo e não faço nenhuma atividade. O meu metabolismo está lento, então eu preciso fazer com que ele volte a funcionar, né? E ele está muito lento, então eu preciso dar uma acelerada nele. Então eu faço isso através da atividade física, eu posso fazer caminhada, eu posso fazer corrida, eu posso ir para academia. Eu vou escolher a melhor forma, né? A forma com que eu faço uma adaptação desse exercício físico, né, para o meu horário de trabalho, as coisas que eu posso fazer, que o meu corpo ele pode aguentar, se eu tiver muito sobrepeso, eu não vou aguentar fazer determinadas coisas. No início é difícil? É, né? Ninguém, não é fácil. Nós que estamos na luta com mantendo peso, a gente faz a atividade, né, como uma forma de remédio, né, de atuar na nossa saúde. Então, você faz porque você sabe que só controlando com a atividade física, o seu corpo ele vai produzir outros hormônios que vão beneficiar e vão ajudar na regulação, né, e tudo que eu estou fazendo. Pode passar o outro. Quanto o homem é a mesma coisa, né? Existem diversas formas da gente movimentar o nosso corpo, mas a gente precisa fazer, a gente precisa escolher, né? Ninguém gosta, eu não gosto de acordar às 6 da manhã, né? Nesse frio, mas eu tenho que ir, porque eu estou na minha cruzada. Por quê? Porque eu não quero, né, manter minha pressão, meu açúcar, e isso a gente só consegue fazendo atividade física, não tem jeito. Pode passar o próximo. E a regulação da nossa alimentação, né? A gente precisa comer melhor, descobrir outros alimentos que são saudáveis, mas que trazem benefícios para a nossa saúde, né? Antigamente a gente tinha uma ideia de que a comida cheia de sal, comida cheia de óleo, era uma comida boa, a comida fica sem sabor. Não. Existem condimentos que fazem com que essa comida ela fique saborosa,
ela seja agradável tanto aos olhos e estimule as nossas pupilas gustativas, né, o nosso paladar. Então, a gente descobriu, né, que não precisa comer açúcar, né? A gente pode sentir o gosto desses alimentos e esses alimentos eles vão se sobressair a partir da forma de cozimento que você faz, a forma como você combina os temperos, você vai melhorar, vai aumentar a capacidade desse alimento de ficar mais gostoso, né? De ser mais agradável para você. Né? E outra coisa que nós nos esquecemos muito da nossa hidratação. A gente precisa beber mais água. Não é só água. A água ela faz bem para o nosso organismo. A partir do momento que você hidrata o seu organismo, você às vezes vai lá na geladeira, né? Aquela coisa de querer comer alguma coisa. Eu quero comer uma coisa gostosa, né? Vai lá, aquilo tudo é o quê? Olha, você não está com fome. Vai lá, toma um copo d'água. A tua fome passa. Por quê? Porque você acabou hidratando. E às vezes você vai buscar um alimento, mas na realidade é falta da hidratação. Né? A mesma coisa, comer correndo, comer olhando o celular. A gente precisa dar uma parada na hora da alimentação, ter um tempo para mastigar, né? Não digo que é igual hoje eu estava conversando com um nutricionista que eu trabalho, como eu falei, 30 mastigados, gente, também não é assim. Mas sentir o gosto do que você está comendo. Quando você sente o gosto que você mastiga, você sente, o seu cérebro sente que você está saciado. Isso tudo faz diferença, principalmente quando ocorre esse desequilíbrio, né? E fazer coisas que você goste, que te deixe feliz, que você se sinta feliz, porque a gente também precisa estar num ambiente bom, um ambiente equilibrado, né? Gostar de fazer coisas que te dão prazer. Isso também estimula o seu organismo a fabricar as nossas endorfinas, são substâncias que o nosso organismo fabrica. Hoje a gente estava até conversando aí, Patrícia, de manhã, nas nossas reflexões matutinas, e aí a gente estava falando a respeito, né, de você toda hora se enche de remédio. O que acontece? O remédio, ele tem o nome dele, remédio em grego é veneno, né? E ele, por isso que a gente precisa tomar com prescrição e na hora que você precisa. A gente acaba, por qualquer coisa, vai enchendo o nosso organismo, e o nosso organismo ele para de produzir esses hormônios. Então, a gente precisa deixar que o organismo ele produza isso, né? Ele, naturalmente, vai eliminando determinadas coisas e você acaba se intoxicando com inúmeros medicamentos sem necessidade, com coisa que logo você consegue eliminar, né? Com o seu organismo. Então, a gente precisa trabalhar bastante essa questão. Mas fazendo a sua alimentação, usando os seus olhinhos, né? Que eles ajudam bastante. Eu vou falar, nesse período da menopausa agora me ajudou muito, muito mesmo. E a pessoa sendo feliz, que é isso que a gente precisa, né? Ser feliz. Então é isso. Pode passar. Ótimo. Sabe o que é interessante, Cláudia? Que a gente fala tanto assim, que a mulher quando entra num processo de menopausa, né? Porque a gente acaba engordando, a gente acaba perdendo as formas porque a gente fica com relaxamento, aquele relaxamento da musculatura que perde a forma, e a perda de cabelo, e assim vai. O homem tem a mesma coisa.
mas ele leva para o lado positivo. Ele acha que assim, a barriguinha que é sexy. Ou seja, para a gente não é sexy, mas para eles é bem A sexy. queda de A cabelo. queda de cabelo é do careca que elas gostam mais, né? Ainda tem essa história dos carecas que eles gostam mais. E você vê que eles acabam tendo essa perda do libido pelo aumento do estrogênio, que é nosso, né? Ou seja, existe um equilíbrio entre o hormônio nosso com o dele, tanto para a gente quanto para eles, né? Eles têm muito mais testosterona e, por conta disso, são mais fortes, definidos, fazem as coisas todas. E a gente perde essa característica, né? Por ter mais, mas eles também têm o estrogênio e na andropausa eles acabam tendo um aumento do estrogênio e a perda da testosterona. E aí entra no nosso processo, né? Acaba todo mundo querendo ser homem e mulher ao mesmo tempo. Mas para eles sai muito mais tranquilo. O careca que elas gostam mais, a barriguinha sexy, que é o gordinho ninguém liga, né? Pra gente, a gente se cobra muito, né? A gente acaba se cobrando e fazendo isso. E aí, a gente que tem que reverter essa situação também, né? Levar até assim, né? Sei lá o que a gente vai inventar, não é? Dos carecas que elas gostam, que eles gostam mais, vai inventar alguma história aí. E a gente também vai perdendo, né? A queda de cabelo é uma coisa muito, assim, muito acentuada, né? Outra coisa também, você perde não só o cabelo aqui, mas você vê os pelos das pernas, né? A sobrancelha, ela fica bem mais fina, é bem interessante. Só que a gente tem que buscar não aceitar isso, né? A gente tem que buscar, peraí, isso daqui não é legal, não está para mim. Por isso que é Isso está me importante incomodando, essa que questão é por isso que é importante até mesmo quando existe o sintoma e que incomoda, a reposição hormonal, né? Porque a gente já faz a reposição, a gente questiona tanto a questão assim, não, mas isso faz mal, pode dar câncer. A gente tomou a vida inteira, muitas das vezes, o próprio anticoncepcional, e que é o quê? Hormônio. Sim. Mas aí a gente manipula, não posso tomar na menopausa porque vai dar problemas, né? E a gente nem imagina, a gente não faz dosagem nem do estrogênio, nem da testosterona, nem de serotonina, nem de nada. E na realidade os óleos acabam fazendo essa reposição, né? Aos pouquinhos em doses homeopáticas, mas isso traz repercussão em tudo, né? Na nossa saúde mental, no nosso cognitivo, na nossa força muscular, no nosso ânimo de viver, né? Sim, verdade. E aí a gente percebe, né, que se a gente não se cuida nesse momento, a gente vai deixando essa cascata de problemas elas acontecerem. E aí, depois de um certo tempo, você começa a ter outras doenças associadas a esse processo. Então, o processo tem que parar, a gente tem que frear para que a gente não sofra de outros males associados. Então, o problema é muito mais assim, urgente do que a gente imagina. E se minimiza, né? Não, então minha gordurinha não está nada. Vamos lá, vamos correr atrás, vamos melhorar isso. Então, mudar mesmo ter uma mudança de vida, mudança de pensamento. Isso a gente só consegue se percebendo. Isso tá, né? Tem que perceber, pô, subir uma escada, eu tô botando com 4 degraus, eu tô botando os bofs para fora. Gente, isso não é normal. Né? Tudo bem que você fique, né? Se você não está acostumado, mas você chegar exausto, tem alguma coisa acontecendo. Seu condicionamento não tá bom, a sua vida, seu corpo tá dizendo alguma coisa, né? Tá falando, opa, tem algo acontecendo aí que não tá legal, né? Exatamente. E aí a gente tem que buscar, tem que procurar e procurar mesmo, procurar ajuda, não é demérito, não é vergonha. A gente precisa mudar essa concepção. E a gente existem os profissionais, pessoas que estudaram, que sabem o que elas estão fazendo, e quando você tem uma orientação que você segue, né?
você vai vendo que aquilo dá resultado, caramba, né? E por que não ajudar, né? Por que não usar os nossos olhos, ter uma terapia muito mais natural, né? Fazer com que o nosso organismo, a gente precisa isso, vou fazer com que o nosso organismo trabalhe a nosso favor, né? Se a gente se intoxicar de determinadas coisas, não dá. Agora, existem a reposição hormonal. Eu mesmo sou uma. Comecei a fazer, melhorou, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que continuar, né, com a minha aguinha, porque, né, já vou com o meu lemo, nossa, vamos embora, vamos ajudar, né? O metabolismo ele está lento, então a gente precisa acelerar isso aí. E aí não tem jeito. A atividade física ela ajuda nessa regulagem, né? Os hormônios, né? Se você está com açúcar alto, ajuda a baixar. Isso não tem jeito. Já é comprovado cientificamente. E a gente precisa se cuidar porque as outras doenças elas vão aparecendo em decorrência disso. É a cascata, na realidade, né? Uma vai puxando a outra, porque se você não cuida do. A gente, ainda mais, nós mulheres, somos. Por hormônio, né? A gente altera com tudo. Então, ou seja, nosso emocional, quando altera, a gente altera a parte hormonal também. Quando o hormônio altera, entra na nossa parte emocional. Então, é uma via de mão dupla. Então, aquilo funciona assim com muita coisa. Então, se a gente não cuida do corpo, para tentar pelo menos dar uma caminhada nessa metabolização, né? Ou seja, não tem a medicação, não vai fazer o seu milagre, nem o óleo vai fazer o seu milagre, nem eu vou fazer um próprio milagre em mim, né? Porque como vai fazer isso? Porque se eu não boto nem o meu corpo para fazer esse efeito, né? E aí a gente não sabe aonde repercute tudo isso, porque todas essas substâncias baixas que desanimam, que a gente não tem força para nada, e aí você quer ter saúde? Não tem saúde, né? Saúde já se foi, já se foi. Quem está aqui é só a gente de corpo presente, mas a saúde já foi. E correr atrás depois que tudo se instalou é mais difícil, né? Uhum. Com certeza, né? Muito mais difícil. Mas a gente vai aprendendo, né? Vai utilizando e, e É, vamos é. em busca de viver, né? De ter qualidade de Qualidade, vida. porque assim, nós mulheres procuramos saúde através dos hormônios, né? A gente repõe. Os homens procuram através do libido. É verdade, é verdade, é verdade, é Eles só isso se aí. preocupam, a barriguinha e é o careca que elas gostam mais, não se preocupam não, nem tá É achando. verdade, é verdade.